Olá, pessoal. Hoje, no mundo político, o que pensa a oposição sobre a reforma da Previdência dos servidores de Minas enviada pelo governo Zema à Assembleia? A Comissão de Constituição e Justiça fez a primeira reunião que marca o início da tramitação da matéria na casa. Eu vou conversar com o líder da oposição na Assembleia, deputado André Quintão, do PT. Bem-vindo, deputado. Obrigada. Prazer, Vivian. Ótimo falar com você. Deputado, o senhor defendeu na CCJ que a reforma seja fatiada. O senhor percebe disposição na casa para isso acontecer? A partir do momento que as deputadas e os deputados vão tomando conhecimento do conjunto do conteúdo que está nas matérias encaminhadas, essa opinião vai crescendo dentro da Assembleia, porque, na verdade, não se trata apenas de questões vinculadas à Previdência. Nós temos, tanto no PLC, no projeto de lei complementar, quanto na proposta de emenda constitucional, questões relativas à política remuneratória do servidor, alterações no Estatuto do Servidor, e são alterações e mudanças para pior, retirando direitos como o advérbio dos professores, adicional de desempenho, quinquênio, trintenário. Além disso, a dimensão da questão previdenciária é muito ampla. Trata de pensões, regras de transição, tempo de contribuição, idade mínima, os fundos, o papel do IPSENG, uma discussão muito ampla. E a questão das alíquotas. Aí é que entra o papel de esclarecimento de toda a população de Minas Gerais. A portaria do governo federal, após a emenda constitucional que estabeleceu a reforma da Previdência Federal, previu que os estados, até 31 de julho, adequassem as suas alíquotas previdenciárias. Somente isso. Então, todo o restante pode ser discutido em outro momento. O que nós estamos discutindo é que agora seria prudente, conveniente, a termos apenas a questão das alíquotas. Assim mesmo, em nosso entendimento, o governo do Estado deveria pedir a prorrogação desse prazo de 31 de julho, por um fator muito simples. Quando a portaria foi feita, não havia pandemia. Os legislativos estão em funcionamento remoto. Então, não é justo que o governador Zema encaminhe matérias tão polêmicas, sem debate prévio com as entidades sindicais, para que, a toque de caixa, a Assembleia altere estruturas que existem há décadas. Seria até uma irresponsabilidade da Assembleia. Não é por outro motivo que sugerir o fatiamento. Uma proposta de alterações estatutárias, outra da questão previdenciária ampla e aquela específica das alíquotas. Se o prazo de 31 de julho não for prorrogado pelo governo federal, que a gente trate com participação, com amplo debate, da questão das alíquotas, que já é muito polêmica, Vivi. Tem gente que vai sair de 11% para 19% de contribuição. E tem gente que vai para 13%, ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, se você ganha lá R$ 1.500, tem 11%, vai ter um desconto de 13%, no final da conta você está tendo um confisco salarial. A sua fala e a sua forma de entender representa a oposição da casa. A casa tem 4 blocos. 2 são blocos que se autodenominam independentes. E tem um outro bloco, que é o bloco da base. Os blocos eles não têm grandes diferenças numéricas, mas o fato é que, para se conseguir, no caso da proposta de emenda à Constituição, não é? Que tem que ter 48 votos, não é isso? São, enfim, quóruns privilegiados. No caso do PLC também são 39 votos, salvo engano. Mas o senhor disse na CCJ, o senhor foi bastante categórico em dizer que se for forçar a barra no sentido de querer passar tudo, vai acabar não passando nada.
O senhor acha que, levando em conta os blocos independentes, a oposição pode contar com o apoio desses blocos? Como é que o senhor percebe? O senhor disse que à medida que tomarem conhecimento, né? Mas o senhor percebe uma disposição nesse sentido, né? De haver, inclusive, um impasse, que é forçar o governo a negociar? Ô, Vivian, eu tenho convicção de que se o governo quiser aprovar tudo, inclusive essas alterações no Estatuto do Servidor, num projeto único, isso não vai acontecer. Não há um sentimento majoritário na Assembleia para esse tipo de encaminhamento. Posso até te adiantar que sequer o bloco de governo vai topar um encaminhamento dessa natureza, porque não faz nenhum sentido. Seria uma verdadeira irresponsabilidade da Assembleia. E o governo não tem força suficiente para isso. Agora, existem divergências em relação ao conjunto das questões previdenciárias. Existem parlamentares com uma visão de que nós deveríamos votar apenas alíquotas. Tem parlamentar que acha que a gente não deveria votar nada agora, em função da pandemia. E tem parlamentares que acham que, se houver acordo, a gente deveria votar alíquota e previdência. Agora, eu ainda não vi parlamentar defendendo, talvez um ou outro, né, mais vinculado assim ao núcleo político do governo, que defenda passar a boiada em plena pandemia. Isso aí só se for lá com o governo Bolsonaro. Aqui na Assembleia não vai passar boiada, não. Essa questão da pandemia, inclusive, vem se levantando uma crítica, uma crítica que é feita, vem se levantando a suspeita de que o governador estaria usando esse período para mandar o projeto no sentido de evitar a discussão, não é? O governador já errou quando ele não discutiu previamente a proposta com os sindicatos. Isso é inédito. Todo governo, antes de mandar propostas assim estruturantes, discute com as entidades. Além disso, esse período impede o contato mais direto, o contato presencial. Então, fica até constrangedor para a Assembleia votar e realizar audiência pública e fazer toda uma dinâmica dessa natureza sem nenhum tipo de diálogo. Deputado, o governo pode usar o mesmo recurso de pressão, apesar de ser matérias diferentes, o mesmo recurso de pressão sobre o Legislativo que usou no final do ano passado? Só lembrando, Zema conseguiu a aprovação do projeto da antecipação dos recebíveis do Nióbio, a alegação de que ele serviria para pagar até 31 de dezembro, colocar em dia 13º, folha de pagamento e tal. Enfim, agora o governo fala que existe uma urgência, isso falando de urgência naquela ocasião, agora fala em urgência para citar as necessidades do enfrentamento à Covid, né? Então, de hospital e tal. O governo vai usar a mesma estratégia e a Assembleia não estaria suscetível a isso? Porque no final do ano passado houve uma notória pressão nesse sentido, de facilitar o pagamento, os pagamentos com a negociação dos recebíveis. Ô, Vivian, seria um equívoco do governador utilizar essa estratégia. Primeiro, a questão da Previdência, ela pode e sempre deve estar em debate, porque você muda pactos geracionais, você muda a expectativa de vida, você muda até o modo de viver, quer dizer, padrões tecnológicos do mundo do trabalho. Então, é pertinente, não pode ser assunto proibido. Agora, tem que ser um debate com cálculo atuarial, com ampla discussão com os envolvidos. E no caso desse enfoque que muitos deputados da base governista estão querendo impor à Assembleia, traz um erro básico, coloca a questão da Previdência como caminho para o equacionamento da questão fiscal do Estado. São duas coisas distintas.
A questão fiscal do Estado tem que ser enfrentada com a revisão das renúncias fiscais, com a discussão da política tributária nacional, receitas permanentes, o imposto sobre produtos exportados, que Minas já perdeu nesses últimos anos 135 bilhões. Então, você querer resolver questão de curto prazo, mudando pactos geracionais envolvendo servidores públicos, eu acho isso muito complicado. Eu não acredito que o conjunto da Assembleia vá se render a esse tipo de chantagem política. Pelo contrário, eu acho que isso é um caminho. O governo Zema, no início do mandato, ele tentou um pouco a estratégia de fora para dentro da Assembleia. Deu errado. Somente a partir do momento que ele começou a dialogar com todos os blocos da Assembleia é que alguma coisa andou, como, por exemplo, a antecipação de recebível do Nióbio, a prorrogação do Fundo de Erradicação da Miséria. Então, eu espero que o governo não se utilize dessa estratégia de colocar a população contra o servidor público. Isso você tem razão, isso a gente já está ouvindo nos corredores, né? Não nos corredores, agora nas audiências remotas, né? Muito deputado falando, não, mas a reforma da Previdência é para ajudar o engraxate, o ambulante, né? Pois é, esse é um argumento que está sendo usado, eu tenho acompanhado de forma incisiva em relação à justiça social, que essa é que a reforma ela vai ao encontro da justiça social no Estado. E alega que, para se fazer justiça, né, teria que, então, tirar os benefícios e impor alíquotas pesadas aos servidores e daí liberar o Estado, promover esse ajuste fiscal para que os serviços sejam melhores atendidos. A lógica é essa. A população como um todo, né, especialmente os mais pobres que precisam mais, sejam melhores atendidos. Sejam melhores. Aí, Vivian, quero saber como é que o senhor vê esse aspecto, nessa abordagem, justiça social. Essa é uma abordagem equivocada, no seguinte sentido. O filho do engraxate estuda na escola pública, não é na escola privada. A pessoa que não tem o plano Max é atendido no Sistema Único de Saúde. As pessoas, em geral, não moram em condomínios privados com segurança particular. Portanto, você tem um corpo estável de servidores e servidoras valorizadas, com a garantia de um futuro que é direito delas, como de qualquer um de nós. Isso repercute no bom atendimento para o cidadão que precisa da política pública. A outra questão é que, internamente às categorias, você pode promover, sim, adequações. Isso eu concordo. A gente tem hoje a recomendação, aí já está votada, é previsão federal, você tem que ter um padrão médio de contribuição previdenciária no valor de 14% do conjunto das remunerações. Mas pode existir uma progressividade, de que pode ir de 7,5% a 22%. Eu acho justo, por exemplo, que quem ganhe menos tenha uma alíquota menor, porque ele precisa mais do recurso. Quem está lá no mais alto salário, esse não deve pagar a mesma alíquota de quem ganha pouco. Então, essa discussão de alíquota, do princípio da progressividade, é perfeitamente possível a Assembleia fazer. Agora, as outras questões nós vamos ter que discutir um pouco mais, porque contrapor o servidor faz parte da sociedade, o servidor paga imposto, o filho do servidor contribui também para a sociedade. Esse é um discurso, a meu ver, muito nefasto, porque ele joga a população contra o serviço público. E aí outra questão, Vivian. Se é para fazer justiça, por que o governador manda na LDO 7 bilhões de reais em renúncia fiscal? Para quem está acompanhando a TV Assembleia, renúncia fiscal é imposto que grandes empresários deixam de pagar para manter a atividade econômica dele no Estado. Há uma espécie de chantagem. Se você não me der esse desconto, eu não invisto aí no seu Estado.
Pergunta se a pessoa mais pobre faz isso quando paga a conta de luz, quando paga a conta de água, quando vai no supermercado. Então, o Estado dá desconto para o mega empresário, mas vai penalizar o professor que cuida do filho do pobre na educação pública. Não, então, se é para fazer justiça, eu acho que tem que ser feito sempre, vão fazer para valer. Não é simplesmente aplicando uma ideologia ultraliberal de Estado mínimo para uma crescente e progressiva privatização dos serviços públicos que o Partido Novo defende. O Partido Novo pode ter a cartilha e o programa dele, mas não pode trazer sacrifício para o servidor e para o povo mineiro em nome disso. O senhor acha que pode ocorrer judicialização? Olha, é uma possibilidade. Se não houver acordos políticos, se não houverem acordos políticos, e também se não houver o respeito ao rito da tramitação. Agora, eu aposto muito, Vivian, que a gente consiga um caminho de entendimento, porque o prazo de 31 de julho é outra questão. O governador tinha que solicitar ao presidente a ampliação desse prazo, ou então entrar na justiça contra ele. Essa judicialização pode ser feita. A prefeitura de São Bernardo do Campo fez isso. Por que judicializa? Porque o tempo do município e dos estados procederem a essa votação é muito curto. Quando foi feita essa portaria federal, nós não tínhamos a pandemia. Então, se você tem 3, 4 meses de funcionamento remoto, que você jogue esse prazo até o final do ano. É isso que a gente está defendendo. Agora, para isso, o governador tem que ter uma voz mais firme. O governador tem que querer. Aliás, o governador está precisando falar mais em nome de Minas com o governo federal. Você sabe, é um assunto, talvez não, é o principal assunto do momento, é a pandemia. Minas Gerais está com mais de 90% de superlotação de leitos de UTI e o governo federal só habilitou 29% daquilo que Minas pediu, de 1.100 leitos, pouco mais de 300. Cadê o governador cobrando do governo federal esses leitos? Então, eu acho que Minas não pode simplesmente bater continência para o que o presidente, que desgoverna o Brasil, anda fazendo. Então, há risco de judicialização, sim. Aí é ruim para todo. Por isso que eu falei, se quiser aprovar tudo, não aprova nada. Aí eu fico pensando, quando o senhor fala do governador, se ele mudar de atitude nesse sentido, né? De contrariar provocar o governo no sentido de mudar a data e tal, quer dizer, seria um adiamento, ele não estaria indo contra o que ele acredita e o que ele mais defende, que é o ajuste, que no fim das contas a reforma da Previdência não tem, sobretudo, a ver com um projeto inicial desse governo, que é o ajuste fiscal? Você tem razão na conexão entre a proposta que ele apresenta e o que ele pensa. Agora, se ele quer aprovar essa proposta em tempo hábil, por que ele não mandou essa proposta no início do ano? Por que ele manda agora no apagar das luzes do semestre? A questão não, o governador tem todo o direito, dentro das competências previstas pela Constituição, de mandar o que ele quiser para a Assembleia. Como deputado, pode apresentar qualquer projeto dentro daquilo que lhe compete legalmente. Agora, você tem um prazo de análise e de tramitação do projeto. Mas o senhor acha que ele está usando de estratégia quando ele faz um prazo exíguo? Se ele usa essa estratégia, usa de maneira errada, porque isso dificulta. A questão previdenciária é muito complexa. Para você votar com segurança, né? São mudanças aí para gerações de servidores e servidoras públicas. Você atinge com regras de transição quem já está no serviço público. Nós aqui estamos falando aproximadamente 700 mil servidores e servidoras de todos os poderes. Gente que fez concurso lá atrás sob determinadas regras. Então, nós vamos, numa canetada, em 3 semanas,
funcionamento através de Zoom, votar uma matéria dessa? Os estados que já aprovaram com funcionamento presencial, com prazo. A própria emenda constitucional federal foi um amplo debate nacional, a população se envolveu, objeto de campanhas publicitárias, debates na grande mídia, na internet, artigos publicados. Imagina a Assembleia votar matérias tão complexas pelo Zoom em 3 semanas. Olha, posso estar enganado, mas não acredito que a ampla maioria, né, 48 deputados e deputadas, tomem uma medida dessa tão, seria, me desculpe o termo, tão irresponsável. Deputado, e voltando sobre, nós falamos rapidamente, o senhor citou rapidamente a pandemia, neste momento, né, que a pandemia avança pelo Estado, que discussão está sendo encaminhada, só para a gente encerrar, estou mudando de assunto, porque nós, na verdade, estamos já caminhando para encerrar a entrevista, o que está sendo discutido aí? Eu sei que os secretários estiveram aí, não é? E houve uma conversa. O que está sendo discutido para tentar enfrentar aí a situação? Olha, primeiro, o governo já está reconhecendo o erro que foi induzir a uma flexibilização antecipada. O programa Minas Consciente, muito criado em função de pressão de grandes empresários, orientou ou induziu os municípios a fazerem flexibilização das restrições de isolamento e distanciamento na hora errada, de maneira antecipada. O governador, toda vez que visitava o presidente da República, voltava com essa ideia. Errou. Agora, errar, né? Faz parte, infelizmente, nesse caso, causa danos humanos, né? Vidas humanas, mas ele já está falando em recuo, reorientando os municípios. Eu acho que isso é fundamental. Tanto é que os municípios já estão fazendo isso, né? Aqueles que flexibilizaram demais já estão voltando atrás. Eu espero, porque qual foi o problema, Vivi? O Minas Consciente orientava os municípios em estágios de flexibilização com a base de testagem frágil. Minas é o pior estado em testagem do país. Como que você vai saber o nível epidemiológico da epidemia se você não está testando? Como é que o secretário de Saúde justifica isso, hein, deputado? Por que nós temos um nível de testagem tão baixo? Falo de insumo, mas tem uma outra questão, Vivian. Aí eles não adotam a estratégia da testagem como prioritária. Desde o início, eles têm adotado a questão de disponibilidade de leitos. Esse é o critério que eles utilizam para orientar os municípios no Minas Consciente. Só que quando a pandemia avança, aí não adianta você saber número de leito. Tanto é que agora está chegando, o secretário falou uma coisa gravíssima. Ele falou que nós estamos no terço inicial da rampa, da curva, então vai subir muito ainda, com 90% de leitos ocupados. Então, Minas errou e agora está voltando atrás na questão da flexibilização. A outra, tem que cobrar do governo federal a habilitação de, no mínimo, mais 700 leitos. Está lá no governo federal. O hospital de campanha é outra coisa que eu nunca vi na minha vida. Todo mundo fala desse hospital de campanha. É o mais bonito, foi o mais rápido montado, é o mais barato. Nisso tem dúvidas, né? A CGU aponta dúvidas quanto a isso. Mas só tem um probleminha, ele não funciona. O Estado não conseguiu, em 3 meses, definir um modelo de gestão. Se ia ser direto pela Polícia Militar, se ia ser com pessoal terceirizado, se ia ser com organização social. Agora fizeram um chamamento público, porque o anterior, sem licitação, houve questionamento da CGU e do Ministério Público. O fato é que nós estamos com uma estrutura montada há meses pessoal. para organizar a gestão pessoal, dia a dia, funcionamento, abertura, administração hospitalar. Vocês imaginem, 3 meses para o Estado não consegue.
Então, eu acho que essas medidas, acho não, né? Essas medidas agora são urgentes. Cobrar do governo federal habilitação de leitos, investir mais, né, naqueles leitos existentes. E outra coisa polêmica que eu levantei na reunião: se houver o esgotamento de leitos do SUS, aí nós vamos ter que ter um diagnóstico da rede privada. Porque você não pode ter pobre morrendo por ausência absoluta de leito de UTI e leito de UTI eventualmente ocioso na rede privada. Então, aí agora, esse é um debate que eu quero ver também se o governo de Minas terá coragem. Tomara que não cheguemos nesse ponto. A gente torce e está trabalhando para que não haja a superlotação dos leitos. Por isso, agora, uma coisa eu sou obrigado aqui a dizer: desde o início da pandemia, vocês podem ir aí nos arquivos da TV Assembleia, nós da oposição ficamos roucos de tanto alertar. Era a gente falando em isolamento e distanciamento, e a FIENG, o governador, falando em flexibilização, o vírus tem que turistar. O vírus interiorizou, a pandemia interiorizou. E agora não tem capacidade ociosa e de atendimento no interior, vai sobrecarregar a capital. Então, é um quadro muito grave. Vamos torcer a melhor saída, né? Que tenhamos saída. Não, no mínimo, Vivian, cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né? Cada família, cada cidadão, higienização, uso de máscara, evitar. Não siga o presidente da morte, do ódio, o Bolsonaro, né? Que faz aglomeração todo domingo, né? Eu acho que a gente tem que dar o exemplo. Então, a Assembleia está dando exemplo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Segundo, nós temos que cobrar do governo federal os leitos de UTI, orientar adequadamente os municípios, ampliar a capacidade de testagem. O governo tem que ampliar a capacidade de testagem. O secretário falou: não adianta testar para matar a curiosidade acadêmica ou curiosidade das pessoas. Não é para isso, não, secretário. É para a gente ter base real da expansão da pandemia, do contágio e das medidas de restrição. Aqui em Belo Horizonte, as medidas de abertura ou não seguem um kit, um mix de indicadores: indicador de contágio, indicador de leito, agora indicador de positividade. O Estado não está testando. Como é que ele vai orientar o município? Como é que você vai falar que a região tal é só pelo número de leitos ocupados? Não pode. Então, eu espero, né? Eu até mencionei na audiência, tenho certeza que o secretário e sua equipe estão se dedicando. Os profissionais de saúde, então, são guerreiros, né? Estão aí na linha de frente, na ponta, né? Todos eles, né? Auxiliares de saúde, enfermeiros, médicos, todo mundo. A gente tem que tirar o chapéu e respeitar muito esse pessoal. Acredito também que o secretário, lógico, está bem intencionado, está com a sua equipe. Agora, me parece, né, que os erros estão se sucedendo desde o início. E aí a responsabilidade maior é do próprio governador, que no início, né, ficou seduzido pelas teorias do presidente Bolsonaro, né, que era gripezinha, que ia passar rápido, que o vírus tinha que viajar, imunidade de rebanho e outras barbaridades que o presidente da República, infelizmente, do nosso país pensa. Deputado, muitíssimo obrigada por essa conversa. Obrigado, Vivian. E os telespectadores, todos nós vamos nos cuidar. E cobrar também, Vivian, eu termino falando isso. Para ter isolamento e distanciamento, é importante que o governo federal, o governo estadual, criem e fortaleçam rede de proteção social, para exatamente amenizar o sofrimento econômico e social causado pelo desemprego, pela baixa geração de renda, gerado pelo isolamento. Porque um outro grande equívoco foi você, né, as pessoas contraporem economia, emprego, renda com a necessidade da prevenção e precaução. Uma pessoa morta não vai ter emprego. Né, deputado? Oi? Essa rede de proteção está com muitos problemas, né? Muitos, né? O Bolsa Merenda, que é limitada, não pagou. O auxílio emergencial nós temos que expandir os R$600 até o final do ano, no mínimo. Quer dizer, é uma luta também social e econômica.
O problema é que as pessoas... tem muito jogo aí político, né? Quem não acredita no isolamento coloca exatamente os pobres contra os princípios da prevenção e da precaução. Muito obrigada outra vez. Até uma próxima. Obrigado, beijo, um abraço.